trazendo uma série de mensagens que trata exatamente sobre essa temática, de coração e mente, os salmos e o papel das emoções na vida cristã. E tudo aquilo que ele vem falando, tudo aquilo que ele vem tratando, tudo aquilo que ele vem expondo aqui diante dos irmãos, domingo após domingo, é de que os sentimentos eles fazem parte do ser humano. Todo ser humano é caracterizado, todo ser humano é definido pelos seus sentimentos. Todo ser humano tem sentimentos e isso é totalmente natural. Ele falou sobre lamento, ele falou sobre alegria, ele falou sobre confiança, sobre gratidão, sobre ira. Ele também falou sobre amor no último domingo. Obrigado, hein, meu irmão. Ele também falou sobre amor no último domingo. E o sentimento é algo que define bastante o ser humano. Todo ser humano tem sentimento. Tem até um filme que chama O Eu, Robô. Não sei se você conhece, não sei se você já assistiu, com Will Smith. Se você nunca assistiu, eu recomendo, assista. É um bom filme para você terminar o domingo, bem legal. O filme do Eu, Robô trata um robô que começa a se rebelar, um robô que começa a ter alguns sentimentos. Esse robô ele começa a se perguntar, quem eu sou? O que eu vim fazer ou o que eu vou fazer? Esse robô começa a ter alguns sentimentos e ele começa a causar alguns problemas. Assim como os seres humanos por aí começam a causar alguns problemas. Mas o que é interessante é que no filme, o robô do filme Eu, Robô, por começar a ter alguns sentimentos, ele começa a ter algumas características humanas e aí começa a se parecer um humano e começa a gerar alguns problemas, alguns conflitos. Não vou contar tanto do filme, você vai chegar em casa e pode assistir, eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Mas nessa noite em especial, o que nós vamos falar, o sentimento que nós vamos tratar com mais apreço, é sobre a esperança. Esperando, a esperança, né? A esperança em tempos de desespero. Encontrando esperança em meio ao desespero. Pensando sobre esperança, pensando sobre desespero, durante essa semana, todos nós, eu tenho certeza, fomos bombardeados ou batemos de frente diante de uma notícia. Se você é um ser humano, se você é um ser humano que tem um celular, ou se é um ser humano que assiste televisão, eu tenho certeza que em alguma das redes, das mídias que existem por aí, você viu um ser humano atacando uma cadeira no outro ser humano. Viram, né? Tenho certeza que todos viram, provavelmente. O que nós vimos, meus irmãos, é um debate político, né, como nós falamos aqui, das eleições aqui da nossa cidade de São Paulo. E nós vimos o candidato da Atena jogando uma cadeira, batendo com a cadeira no candidato Pablo Marçal. E isso rendeu milhares e milhares de memes na internet, milhares e milhares de piadas na internet, mesmo que seja algo sério, que parece que causou alguma lesão no outro candidato. E você provavelmente deve ter visto isso em algum lugar. Porém, o que choca com tudo isso é que esses candidatos, eles levam sobre eles a esperança de muitas pessoas. Muitas pessoas colocam a esperança nesses candidatos de que eles vão melhorar algumas coisas na cidade. Muitas pessoas colocam a esperança nesses candidatos de que eles vão ajudar a população, de que eles vão melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar o transporte urbano. Várias esperanças as pessoas depositam nesses candidatos. Mas esses candidatos parecem que não estão reagindo bem, talvez, a essa esperança. O que eles querem talvez seja o poder pelo poder, mas enfim. Mas o que choca é exatamente que, por vezes, a nossa esperança ela está depositada em lugares em que ela não devia estar. E mesmo os candidatos fazendo o que eles fizeram durante essa semana, ainda assim, as pessoas elas têm esperança nesses candidatos e têm esperança de dias melhores, eles entrando ou eles saindo dessas questões políticas. E o salmo de hoje que nós vamos tratar, ele trata exatamente sobre esperança. Mas não essa esperança banal, não essa esperança irreal ou falsa, mas uma esperança real, uma esperança verdadeira. Amém? Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse lá no Salmo 42. O Salmo 42, ele faz parte dos salmos de lamento. Os salmos, eles recebem várias e várias classificações. Alguns salmos são conhecidos por serem hinos de ações de graças, hinos de confiança, salmos para o rei, canções dos peregrinos, salmos de sabedoria e outros muitas e muitas classificações. O Salmo 42, de maneira muito específica, ele é classificado como um salmo de lamento. E é interessante porque um salmo de lamento, e o próprio lamento já foi tratado aqui pelo Renato, quando ele falou em cima, baseado no texto do Salmo, capítulo 13, no mês passado, onde ele falou sobre o lamento como uma forma de adoração, citando o Salmo 13. Então o Renato já falou um pouco sobre um salmo de lamento e sobre o próprio lamento.
E é interessante porque esse Salmo 42, se você abriu, deixa aberto aí, a gente já vai ler. O Salmo 42, ele apresenta um título, ou um subtítulo nele. Aqui na minha versão, NVT, ele fala: o regente do coral, o Salmo dos descendentes de Corá. Esse é o subtítulo que ele apresenta, Salmo dos descendentes de Corá. A questão é, quem são esses descendentes de Corá que o Salmo está citando? Os descendentes de Corá eram levitas. Os descendentes de Corá eram pessoas que serviam como auxiliares dos sacerdotes e desempenhavam várias e várias funções no tabernáculo, no templo, como por exemplo, eles eram aqueles que recebiam as pessoas, como se fosse um porteiro do tabernáculo, porteiro do templo. Davi, em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31, quando ele está designando homens para dirigirem a música na casa de Deus, lá estão os descendentes de Corá. Então, os descendentes de Corá, eles têm todo esse envolvimento com as questões no templo, todo esse envolvimento com as questões de adoração, todo esse envolvimento com as questões do culto prestado ao Senhor. E como nós muito bem sabemos, o livro de Salmos, ou os Salmos, é um livro muito musical, muito prestando culto ao Senhor mesmo, muito usado nos cultos da época. E os descendentes de Corá são os autores desse Salmo, capítulo 42. Para muitos estudiosos, esse Salmo ele retrata a tristeza de um cantor do templo. Os descendentes de Corá estavam envolvidíssimos no templo, mas que estavam exilados no norte, ou seja, eles estavam longe do templo. Eles amavam o templo, eles amavam o culto ao Senhor, eles amavam ao Senhor, mas eles estavam impedidos de estar junto ao Senhor. Eles estavam impedidos de estar no templo, impedidos de estar prestando culto ao Senhor. Então, muitos estudiosos acreditam que a tristeza apresentada no Salmo 42 é exatamente por conta disso. Eles estavam afastados do que eles mais queriam, afastados do lugar onde eles mais queriam estar, no templo, louvando ao Senhor. Muitos também acreditam que o Salmo capítulo 43, ele seria junto, uma junção, o 42 e o 43 seriam uma coisa só. Tanto que eles tratam até a mesma temática, tem versículos parecidos, porém as nossas divisões clássicas dividem o 42 e o 43, conforme nós vemos aí. Então, basicamente, esse capítulo 42 fala sobre alguém que está muito triste. Triste porque está longe, está impedido de ir até o Senhor. E ele apresenta a sua tristeza, ou como Renato pregou no Salmo capítulo 13, apresenta o seu lamento ao Senhor. Ele apresenta o seu lamento ao Senhor, rasgando o seu coração, mostrando ao Senhor o que ele está sentindo, o que ele está achando, o que está acontecendo. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, Salmo capítulo 42, e nós vamos ler este Salmo. Assim diz, Salmo 42, do 1 ao 11. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? O meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimindo por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e o meu Deus. Quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos porque nós estamos aqui, e nós agradecemos porque a sua palavra é rica e sempre fala conosco. E nós pedimos que nesse momento o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, os nossos ouvidos, a nós percebermos, temos a sensibilidade daquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Bom, o Salmo 42 é um salmo muito rico, um salmo que eu tenho certeza que muitos dos irmãos se lembram desse salmo, principalmente pelo versículo 1, como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Principalmente também pela música que a gente cantou aqui, Preciso de Ti. Logo que eu estava lendo esse salmo, já lembrei também dessa música, e é uma música que fala sobre a corça e nos traz sempre essa lembrança dessa música, desse salmo, claro. O salmista, ele inicia exatamente dizendo isso. Ele inicia dizendo que a sua alma tem sede de Deus. E o referencial que ele faz, o exemplo que ele faz é que a alma dele tem sede de Deus como a corça tem sede de água. Ele usa esse exemplo para apontar o lugar importantíssimo de Deus na sua vida. E aqui o salmista ele faz questão de deixar claro que a sua alma ela não precisa de um Deus qualquer, a sua alma não precisa de qualquer objeto fantasioso que ele possa criar para si como Deus. Não, ele faz questão de falar no versículo 2, eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Não qualquer Deus, não apenas uma imagem esculpida, mas o próprio Deus, poderoso, bom, amoroso, sábio. Esse é o Deus que o salmista tem em mente. Esse é o único Deus, ou o Deus capaz de sanar a sede que o salmista cita logo no versículo 1. Então, assim como a corça anseia pelas correntes de água, esse salmista fala que ele anseia, que ele tem sede do Deus vivo. A alma dele clama, a alma dele chama por esse Deus, esse único Deus capaz de sanar a sua sede. Porém, logo em seguida, no versículo 2, o salmista, ele diz, eu tenho sede de Deus, o Deus vivo, e ele fala, quando poderei estar na presença de Deus? Provavelmente, como já foi dito aqui, o salmista ele está afastado do local em que ele amava estar, do local em que ele matava a sua sede de Deus, e ele não sabe quando ele voltaria a esse local, quando ele retornaria ao templo do Senhor, a estar junto com o Senhor. Ele não sabe quando ele estaria lá novamente. E exatamente por isso ele se pergunta, quando eu poderei estar na presença de Deus? E aí nós temos algumas coisas interessantes aqui, porque do verso 2 ou 3 até o verso 4, o salmista ele apresenta o seu lamento ao Senhor, a sua tristeza, o seu desespero ao Senhor. O que nós vemos aqui que o salmista apresenta nada mais é do que uma representação daquilo que eu e você também podemos passar. Eu e você nós ficamos tristes, nós ficamos agoniados, nós ficamos desesperados, nós lamentamos ao Senhor, nós reclamamos com o Senhor, nós questionamos ao Senhor, assim como o salmista. Os salmos, eles têm essa capacidade incrível de falar sobre o ser humano, assim como o ser humano que está do outro lado das páginas, escrevendo essas belíssimas canções, essas belíssimas palavras. Então eles falam de sentimentos que pertencem a mim e a você, porque provavelmente todo ser humano irá passar por momentos de tristeza, momentos de desamparo, momentos de desespero. Isso é natural a cada um de nós. Então o salmista ele apresenta, nos versos 3 e 4 principalmente, algumas representações, ele apresenta algumas expressões da sua tristeza, em que eu e você nós certamente vamos nos encontrar. Logo no versículo 3 ele diz, dia e noite, as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo, onde está o seu Deus? A primeira coisa que ele fala é que dia e noite ele tem chorado. E ele usa um exemplo bizarro que ele fala, as lágrimas têm sido meu alimento, como se as lágrimas fossem tão natural a ele, que elas já seriam o almoço, a sua janta, o seu café. Dia e noite ele chorava. Eu conheci uma moça que ela tinha uma doença rara, não tão rara, mas um pouco rara, uma doença autoimune chamada lúpus. Essa é uma doença difícil, uma doença complicada, que acaba afetando a pessoa em uma série de questões. E essa doença já era bem difícil para ela, já impossibilitava de fazer algumas coisas, já era difícil. E com o tempo ela acabou descobrindo que ela também estava com um câncer. Então ela tinha que tratar o lúpus e ela também estava tratando o câncer. Infelizmente ela acabou falecendo. Um caso que acabou chocando muito a igreja, acabou chocando muito os amigos, acabou chocando muito a sua família. Sem dúvida a família foi quem mais sofreu com tudo isso. E é interessante porque a mãe dela, que já é uma senhora de uma idade bem avançada assim, ela se abateu demais com tudo isso. Todas as pessoas ao redor dessa moça se abateram demais com toda essa notícia, com toda essa questão. Mas a mãe dela é um caso diferente, porque a mãe dela parece que ela não consegue superar esse luto. E nós sabemos que o luto é uma questão muito complicada, com várias variáveis, mas a mãe dela parece muito com o que o salmista está falando aqui. Quando eu li esse salmo, eu lembrei exatamente da mãe dela.
A mãe dela, ela continua carregando uma dor, mesmo que já tenha melhorado, tenha conseguido caminhar, mas ela continua carregando essa dor, como a dor que o salmista está falando aqui. Como se dia e noite ela estivesse chorando, triste, amargurada, totalmente triste mesmo, sabe? Dia e noite ela tem chorado, dia e noite as lágrimas têm sido o seu alimento. O salmista está falando exatamente isso aqui. Ele diz que essa tristeza dele tem gerado lágrimas que não o abandonam nunca. A tristeza, ela faz isso conosco. Por vezes nós estamos tristes e nós choramos. Por vezes nós estamos tristes e nós queremos ficar no nosso canto. Por vezes nós estamos tristes e nós nos recolhemos. Então a primeira expressão que o salmista apresenta aqui da sua tristeza são as lágrimas. As lágrimas que são tão naturais que é como se elas fossem o seu alimento diário. A segunda coisa que o salmista apresenta, ainda no versículo 2, na parte B, ele fala, e zombam de mim o tempo todo, dizendo, aonde está o seu Deus? O que nós temos aqui, meus irmãos, é um questionamento muito difícil de engolir. Uma questão que nos coloca exatamente contra a parede. Algo que nos coloca frente a frente com a nossa fé. Até que nós mesmos questionamos, aonde está o meu Deus diante dessa situação de tristeza, de desamparo? Aonde está o meu Deus? O que o salmista apresenta é que essa questão das pessoas questionarem a ele era um motivo da sua tristeza. O fato das pessoas zombarem dele era motivo da sua tristeza. Esses questionamentos fazem com que toda a nossa estrutura, toda a estrutura da nossa vida, ela fique meio balançada, fique meio perturbada, fique meio desconexa. E essa é mais uma representação do que o salmista apresenta da sua tristeza. A sua tristeza foi gerada exatamente porque as pessoas elas zombavam dele perguntando, aonde está o seu Deus quando você mais necessita dele? Por fim, o salmista apresenta uma última expressão da sua tristeza, se é que a gente pode dizer isso. O salmista ele fala que ele está triste, ou ele fica triste porque ele se lembra dos dias alegres, e ele fala isso no versículo 4, ele diz, o meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava com a multidão dos adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. O salmista ele fica triste porque ele se lembra dos dias felizes, ou seja, os sons de alegria que eles cantavam quando eles caminhavam rumo ao templo foi trocado por agora sons de tristeza, música triste e música melancólica. Se antes eles caminhavam ao templo cantando, dançando, pulando, quando o salmista se lembra disso, ele está triste, porque ele não pode mais tomar esse rumo, caminhar rumo ao templo. Ele está impossibilitado de fazer aquilo que ele tanto ama, de estar no lugar onde ele tanto ama, de estar com o Deus que sana, que mata a sede da sua alma. Eu não sei se acontece isso com você, mas às vezes a gente está meio cabisbaixo, e às vezes, em vez de a gente colocar uma música alegre, o que a gente faz? A gente coloca uma música mais calma, mais triste, um teclado, uma música mais paradinha, e a gente faz questão de ficar na nossa, ficar mais triste, a gente conserva o nosso estado de ficar na nossa. Eu acho que o salmista está falando exatamente disso aqui. Ele está falando que quando ele se lembra das épocas felizes, alegres, ele fica triste. As músicas alegres que eles cantavam rumo ao templo para louvar ao Senhor foram trocadas por músicas tristes. Então essas três expressões da tristeza do salmista acontecem com todos nós. Nós choramos, nós somos zombados pelas pessoas, nós somos questionados pelas pessoas, aonde está o nosso Deus? E nós também ficamos tristes quando nós lembramos daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já fez na vida de pessoas próximas a nós, na nossa própria vida. Nós ficamos tristes. E é isso que o salmista faz até o versículo 4 desse salmo. Mas como nós bem dissemos, o salmo é um livro muito lírico, um livro muito musical. Então, quando nós chegamos no versículo 5, nós temos aquilo que nós podemos dizer, que é o refrão do salmo. O que nós temos no versículo 5 é o refrão do salmo, assim como nós temos refrão em várias e várias músicas. E o refrão desse salmo é, por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está tão triste? Coloque a sua esperança em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e o meu Deus. O que o salmista está fazendo aqui no versículo 5, e ele repete isso lá no versículo 11, esse mesmo refrão, essa mesma colocação, ele está falando consigo mesmo.
sei se você tem esse costume, eu tenho esse costume de falar comigo mesmo. Às vezes eu crio as perguntas, estou conversando comigo mesmo e eu chego a respostas que eu mesmo não sabia que eu sabia. Aí eu falo, como eu não pensei nisso antes? O que o salmista está fazendo aqui é falar com ele mesmo. E ele não está maluco porque ele está fazendo isso, provavelmente isso seja saudável, eu espero que seja saudável. O que o salmista está fazendo é falar consigo mesmo. E ele está se perguntando, por que você está tão triste, minha alma? Por que você está tão abatida? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e o meu Deus. Então o salmista ele coloca duas perguntas, por que você está abatido, a minha alma? Por que você está triste? E duas afirmações. Coloque a sua esperança em Deus, e eu ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador e meu Deus. É isso que nós temos no refrão desse salmo, em que ele começa lamentando, mostrando a sua tristeza. É isso que nós temos. Porém, o que é interessante é que a alma que o salmista apresenta, logo no versículo 1, como sendo apresentada sedenta de Deus, assim como a corça, nos versículos seguintes ela está abatida, longe do seu Senhor. Porém, no refrão desse salmo, que como nós vemos no versículo 5, o salmista ele lembra que a solução dele está em colocar a sua esperança em Deus. A solução da sua vida está em esperar em Deus. Colocar toda a sua espera, colocar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todas as suas confianças em Deus. Então, depois desse refrão, depois do refrão do versículo 5, parece que as coisas no Salmo, elas começam a ganhar uma coloração diferente. Parece que depois do refrão do versículo 5, o Salmo ele começa a ganhar um novo rumo quando nós começamos a lê-lo. E aparentemente o salmista que sofria entristecido, continua entristecido, porque o sofrimento não acabou, a tristeza não acabou, mas agora ele tem enxergado, ele tem enfrentado a realidade de outra maneira. E talvez este seja o segredo. O segredo não é que nós deixaremos de estar tristes, deixaremos de lamentar, deixaremos de estar desesperados, deixaremos de estar afobados, solitários, não. Mas talvez o segredo seja que nós devemos enxergar de maneira diferente todos os sentimentos da nossa vida. Como tem sido muito dito aqui, todos os sentimentos são de Deus, todos os nossos sentimentos são genuínos da nossa humanidade. Todos os nossos sentimentos são bons, são positivos. O problema é quando eles se exacerbam, quando eles passam do limite. É aí que se encontra o problema. Então, logo no versículo 6, o salmista ele fala assim: agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Lá no versículo 8 ele fala assim: durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. E aqui é interessante porque ele fala de orações, e aqui a oração ela merece um destaque, merece que nós façamos uma pequena pausa. Porque orar, o ato de apresentar a nossa súplica, o nosso lamento, a nossa alegria, o nosso agradecimento a Deus, é de vital importância. Mesmo em meio à dor, nós devemos orar. É interessante que o livro Descobrindo a Graça do Lamento, numa tradução mais livre, Descobrindo a Graça do Lamento, em determinado momento, os autores eles citam a seguinte frase: agora não cometa o erro de achar que a confiança é algo que você decide de uma vez por todas enquanto atravessa a dor. Não é como se você orasse uma vez e nunca mais precisasse orar. A vida não é tão simples, o sofrimento não é tão dócil. Em vez disso, nós devemos entrar no lamento para que ele continue nos conduzindo à confiança. Em vez disso, nós devemos entrar no lamento para que ele continue nos conduzindo à confiança. O ato de lamentar, naturalmente, nos fará encontrar uma solução. E a solução que a Bíblia nos apresenta é que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. Não devemos colocar a nossa esperança em nós mesmos, não devemos colocar a nossa esperança no nosso próximo, nós devemos colocar a nossa esperança primeira e unicamente em Deus. E nós falhamos quando nós não fazemos isso como nós devíamos fazer. Quando o Renato ele pregou sobre o lamento, citando o Salmo capítulo 13, ele até cita, e ele falou: uma confiança e um louvor sem queixa e sem um clamor parece meio vazio, parece meio sem profundidade. Então, o lamentar, assim como o salmista fala aqui, é essencial para que nós, aparentemente, possamos adorá-lo a Deus, possamos entregar a Deus uma adoração alegre. O lamentar,
ou as muitas provações, as muitas pedras no caminho, fazem com que nós valorizemos o nosso Deus. Valorizemos quando as coisas estão tudo bem, valorizemos quando o nosso Deus continua nos enchendo com a sua bondade, com a sua misericórdia, dia após dia. Então, certamente, assim como o salmista faz, nós devemos orar a Deus, apresentar o nosso lamento, apresentar os nossos problemas, as nossas tristezas, porque certamente é quando nós apresentamos as nossas tristezas, o nosso lamento, todos os nossos problemas, é que nós estamos certamente colocando a nossa esperança em Deus. Porém, existe algo que eu gostaria de chamar a nossa atenção. É interessante que parece que o salmista, depois que ele apresenta o refrão do versículo 5, ele ressignifica tudo o que ele tem passado, as suas tristezas, as suas alegrias. Essa palavra é uma palavra que está na moda hoje em dia, ressignificar. E parece que o salmista ele faz isso mesmo. Mesmo que o salmista continue abatido, continue triste, continue longe do ideal que ele esperava, ele ressignifica todas essas tristezas. Presta atenção, no versículo 4 o salmista diz: meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava com a multidão. E ele fica triste porque ele se lembra dos tempos alegres. Mas no versículo 6 o salmista diz: agora eu me lembro de ti, ó Deus. Se antes ele se lembrava dos tempos alegres e ficava triste, agora ele se lembra de Deus. O salmista ressignificou o seu ato de lembrar. Agora ele se lembra do próprio Deus, aquele que traz vida às suas esperanças. No versículo 13 ele diz que dia e noite ele chorava, dia e noite ele era alvo de zombaria. Mas no versículo 8 ele diz que dia e noite ele percebe o amor de Deus, o cuidado de Deus, e assim ele louva e ora a Deus. O salmista parece que ressignifica a sua tristeza, ressignifica esse momento conturbado, complicado que ele está passando. E aqui é interessante nós citarmos de que o salmista, em momento algum, nos diz de que a tristeza ficou para trás. Em momento algum ele fala que o seu coração desesperançoso ficou para trás. Não, não. A tristeza continua caminhando com ele, a tristeza continua lado a lado com ele, porém agora o salmista enxerga tudo de maneira diferente. Antes ele se lembrava das épocas felizes da sua vida e ficava triste. Agora ele se lembra do Senhor. Antes, dia e noite, ele chorava e chorava e chorava. Mas agora, dia e noite, ele percebe que o amor do Senhor tem o alcançado, de que o cuidado do Senhor tem o alcançado. Dia e noite ele percebe de que o Senhor não o tem abandonado. E eu acho que eu e você, nós devemos fazer isso também. Sempre que nós nos encontrarmos tristes, meio cabisbaixos, nós devemos focar na tristeza, nós devemos focar sim no que está acontecendo para que as coisas sejam resolvidas. Mas nós devemos também ressignificar tudo o que tem acontecido ao nosso redor, assim como o salmista faz. Porque por muitas vezes, assim como o salmista fez, ele coloca o seu foco onde ele não deveria. Quando ele se lembrava da época boa e ficava mais triste. Dia e noite ele passava chorando. Mas o salmista, quando ressignifica, quando ele se lembra de Deus. Dia e noite ele se lembra do cuidado de Deus. Dia e noite ele percebe o amor, a bondade de Deus na sua vida. Eu acho que nós também devemos sempre procurar nos atentar para que na nossa tristeza nós possamos encontrar a Deus, mesmo nos momentos mais complicados. E aqui, como eu disse, isso não significa que a tristeza ela ficará para trás. Por vezes ela continuará do nosso lado, e do nosso lado, e do nosso lado, durante muito tempo da nossa caminhada. Isso faz parte da vida humana. Eu não sei se você gosta de muitos filmes, mas hoje eu enchi de citação de filme. Existe um filme, um desenho, não sei se você gosta de desenho, Shrek. Amém? Todo mundo gosta, né? Quem não gosta de Shrek, boa pessoa não pode ser, né? No filme do Shrek, ele encontra um burro. E o burro ele tem uma qualidade e um defeito. O burro se torna um grande amigo do Shrek, mas o defeito dele é que ele fala demais. Fala mais que a boca. A grande cena do filme do Shrek é quando o burro fica sem falar, sem parar, ele fica falando: a gente já chegou, Shrek, a gente já chegou. E o que nós percebemos é que isso se torna algo ruim para o Shrek, para quem está em volta, porque o burro acaba falando demais. Porém, em determinado momento do filme, nós vemos que o Shrek e o burro, eles se tornam grandes amigos. Mas o fato do Shrek e do burro se tornarem grandes amigos, significa que o burro deixou de ser chato porque ele fala demais? Não. Ele continua falando demais, ele continua sendo chato, um falastrão.
Mas agora o Shrek significou isso de maneira tal que ele e o burro são amigos. E talvez seja exatamente assim nos nossos momentos difíceis da nossa vida. Mesmo que nós ressignifiquemos eles, assim como o salmista, esses momentos eles ainda caminharão lado a lado conosco, como o burro caminha lado a lado com o Shrek. A tristeza caminhará lado a lado conosco, como o burro caminha com o Shrek. Os momentos de dor caminharão conosco, lado a lado, como o burro caminha com o Shrek. Mas, agora o Shrek é amigo do burro. E nós entendemos que essa tristeza nos faz enxergar a Deus nos mínimos detalhes, nas minúcias. Nós devemos ressignificar essas tristezas. Nós devemos mudar a nossa percepção quanto à tristeza, quanto ao lamento, nós devemos mudar. William Shakespeare, ele tem uma frase que fala assim: os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança. Nós cristãos podemos muito bem entender que nós somos esses miseráveis. Nós somos essas pessoas que são pecadoras, que têm a sua natureza totalmente corrompida pelo pecado, a sua natureza totalmente manchada pelo pecado. Nós somos esses miseráveis. E aqui o William Shakespeare acertou em cheio, porque certamente nós, miseráveis, pecadores, não temos outro remédio a não ser a esperança. O que é a esperança? Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é expectativa, é espera, é aguardo. Isso é esperança, esperar que algo aconteça, crer que algo aconteça, aguardar que algo aconteça. E quando William Shakespeare ele fala que os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança, ele está certíssimo, porque a nossa esperança é o próprio Deus. A nossa esperança é o seu Filho que morreu naquela cruz por nós. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não pode ser os deputados que entrarão aí agora, ou não. A nossa esperança tem que estar em Deus. É por isso que o salmista fala: coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Mateus, no capítulo 12, versículo 21, quando ele faz uma citação de uma profecia de Isaías, falando sobre Jesus, ele fala: e o seu nome, o nome de Jesus, será a esperança de todo o mundo. Um dos principais símbolos da esperança é a âncora. Tanto que você vê muitas pessoas, às vezes, com tatuagem de âncora, com colar de âncora, com pulseira com âncora. A âncora tem esse significado mundial aí de esperança. E quando o evangelista Mateus ele fala que Jesus será a esperança de todo mundo, ele está dizendo que nós devemos ancorar a nossa vida em Jesus. Devemos ancorar a nossa vida em Deus. Colocar a nossa vida firme e segura naquele que pode nos proteger de todo mal, daquele que cuida das nossas vidas verdadeiramente. Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e 16, ele fala assim, primeiramente no versículo 15: o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O que nós temos aqui? Nós temos Hebreus falando de um motivo a mais, do porquê nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. Por que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus? Porque ele sofreu como nós. Porque Deus conhece a sua tristeza, conhece a minha tristeza, o nosso lamento, o lamento de qualquer pessoa. O salmista, no texto que nós lemos, ele chora, ele é alvo de zombaria, ele se lembra da sua condição. E quando nós lemos a história de Jesus nos evangelhos, Jesus chora pela morte do seu amigo. Jesus é alvo de zombaria na cruz. E Jesus, ele certamente se lembra da condição em que ele estava no céu, bem. E é isso que nós vemos lá no texto, quando Jesus está no Getsemane, tanto que ele fala para Deus: se for possível, afaste de mim esse cálice. Jesus, ele conhece tão bem o ser humano, que ele enviou o seu Filho como um ser humano, para conhecer ainda melhor. E é por isso que nós podemos colocar a nossa esperança em Deus, porque ele conhece perfeitamente o ser humano. O versículo 16 de Hebreus capítulo 4 diz: assim, nós devemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça, onde nós receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Porque Jesus passou pelo mesmo que nós, tristeza, choro, lamento, aflição, nós sabemos que Ele pode nos ajudar. Ele sabe como nos ajudar. Ele tem todas as ferramentas necessárias para nos ajudar. O salmista no refrão do Salmo, e ele termina dizendo isso no versículo 11 novamente, repetindo o refrão no 5, no 11, e no capítulo 43 ele repete no 5 novamente, e no versículo 11 ele fala: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus, eu ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador
e o meu Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Se o salmista pudesse resumir o Salmo 42 em uma única coisa, coloque a sua esperança em Deus. Deposite a sua esperança em Deus, porque é Ele quem nos conhece e é Ele quem prometeu estar conosco todos os dias, até que chegue o fim. É Ele quem prometeu, é Ele quem nos conhece. Por isso nós devemos fazer isso. Quando os dias estiverem maus, quando os dias estiverem tristes, quando os dias estiverem complicados para cada um de nós, que nós possamos correr em direção ao Senhor, apresentando o nosso lamento. Sim, nós devemos lamentar, isso é do ser humano, mas nós também devemos tentar ressignificar as nossas tristezas, olhar com outra ótica tudo que nós temos passado, enxergar a Deus mesmo em meio à dor, enxergar a Deus nos mínimos detalhes. Tem uma frase do mesmo livro, Descobrindo a Graça do Sofrimento, do Lamento, que fala assim: o sofrimento refina em quem nós confiamos e como nós falamos sobre isso. O sofrimento ele faz com que nós enxergamos a vida sobre óticas que nós não enxergaríamos de outra maneira. O lamento, a tristeza faz com que nós enxerguemos as coisas de uma maneira que nós não enxergaríamos de outra maneira. Por isso, quando você estiver lamentando, quando você estiver triste, lembre-se, você deve voltar a Deus em oração, em súplica, mesmo que seja em lamento. Mas volte a Deus, esteja diante dEle. E não se esqueça das frases do salmista. Coloque a sua esperança em Deus. A minha oração é que você possa ressignificar as suas tristezas, perceber os momentos em que você tem vivido, as fases da sua vida que está, e perceber como o Senhor quer me ensinar algo nesse momento. Será que essa tristeza é desse tamanho mesmo? Ou será que o meu Deus é maior do que essa tristeza, é maior do que tudo isso? Que nós possamos colocar a nossa esperança em Deus. Que nós possamos depositar toda a nossa confiança naquele que tem solução para os nossos problemas, solução para as nossas vidas. Que nós não depositemos a nossa confiança no nosso saldo bancário, que nós não depositemos a nossa confiança no nosso ótimo plano médico, que nós não depositemos a nossa confiança na base familiar que nós temos, mas que acima de tudo, que nós depositemos a nossa confiança em Deus, aquele que conhece o ser humano como nenhum outro, aquele que faz com que o salmista, mesmo em meio às lágrimas, em meio ao choro, em meio à zombaria, em meio à tristeza, ainda assim declare: coloque a sua esperança em Deus. Que nessa noite você saia daqui com duas certezas. Uma certeza de que cada um de nós passaremos por momentos difíceis, passaremos por momentos de lamento, passaremos por momentos de tristeza. E a outra certeza é de que a nossa solução está em Cristo. A nossa solução está em depositar todos os nossos problemas, todos, diante dEle, colocando a nossa esperança sobre Ele. Amém?